O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem afirmado que existe um ambiente propício para o Congresso Nacional aprovar até março o projeto de lei de autonomia do órgão. Ele defende o texto que tramita na Câmara e não o que foi aprovado pelo Senado. A autonomia ao Banco Central garantiria mandato fixo para o presidente e diretores do órgão, sem coincidir com o do presidente da República, para garantir independência na atuação. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, está preocupadíssima com a proposta. Ela comentou o fato no Twitter e até espalhou fake news, para variar, né? Abro aspas, a gente falando de vigarice nazista, de Regina Duarte, do convívio entre os inimigos Bolsonaro e Moro, enquanto Guedes mais os banqueiros preparam o maior atentado ao Tesouro Nacional da história, querendo votar o projeto de autonomia do Banco Central e dolarização da economia. Fecha o aspas. Dolarização da economia, Gleisi Hoffmann. Meu Deus. Ela tá demais, hein? E qual é o problema da autonomia do Banco Central? Ele atenta contra a segurança nacional. Agora, a dolarização da economia, como se fosse a Argentina, de 20 anos atrás, que é louca, né? Tá maluca. Eu acho que, primeiro que ela precisa demonizar qualquer coisa que o governo adversário faça. Segundo Zé Maria Trindade, ela deve ter esperança ainda de voltar ao poder, né? Quem sabe para ser presidenta Gleisi Hoffmann. Então, eu acho que ela pode estar pensando que aí o pessoal lá do Banco Central vai estar no poder ainda e não vai ser ela, o governo dela, que vai escolher, e aí isso desagrada muito aos petistas que querem controlar tudo, como mostraram enquanto foram governo aí durante 4 mandatos. E aí, Zé Maria, é uma discussão antiga essa da autonomia do BC. É blá blá blá, é aquela aposta antiga. O PT ficou muito antigo, os discursos muito antigos, essa história de banqueiro, de não sei o quê, não tem nada disso. Eu nem tenho muito comentário, porque é isso, né? É o blá 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 de sempre, pregando mentiras, isso é fake news. Não se trata de dolarização, muito pelo contrário, viu? Muito pelo contrário, tem deixado o dólar livre, que cresceu aí acima de R$4 e tal. E nós já estamos numa espécie de Banco Central independente. E Lula fez isso. Ele colocou o Banco Central independente quando ele chamou um tucano, né, para ser o presidente do Banco Central e garantiu que não o demitiria. Ele abriu mão de um mandato parlamentar de Goiânia, né? Henrique Meirelles. E isso é independência do Banco Central. Olha, Felipe, eu acho que em pouco tempo o Banco Central vai ficar antigo, porque as moedas vão mudar. A tendência é centralização de moedas por região, né? As criptomoedas estão aí para descaracterizar a ideia antiga das moedas tradicionais. Em pouco tempo, essa geração que está aí com 4 anos, 3 anos, vão falar de dinheiro igual hoje nós falamos aí de telefone com disco. Não vai existir mais dinheiro, papel, moeda, né? E a independência do Banco Central, essa independência não tem nada a ver com a política econômica. A política econômica é uma coisa, o Banco Central cuida da estabilidade da moeda, né? Não existe dolarização, até porque o Paulo Guedes nem acredita, né, nessa onipotência do dólar. No discurso dele foi todo no sentido mesmo de que haverá disputa entre moedas. E ele fala da moeda forte da União Europeia e tal, e ele fala, inclusive, no último discurso dele, de que dificilmente a China não vai ter uma moeda forte ou a sua própria moeda. Frase dele, porque os chineses vendendo para Brasil e Argentina tem que passar em dólar? Não, pode negociar entre moedas ou até na moeda chinesa. Então essa é a tendência do mundo. Então a Gleisi faz o blá 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 que ficou antigo e ninguém acredita. Você pegar a essência desse comentário dela, é tentar jogar pobre contra rico, né? E dizer que o governo adversário só protege os ricos em detrimento dos pobres. Esse é o único discurso que eles têm e normalmente é falseado, porque justamente a equipe econômica do Paulo Guedes está tentando recuperar a economia justamente para que os pobres também possam prosperar, para que eles tenham emprego, tudo aquilo que os governos do PT destruíram, né? Deixaram aí um legado de 14 milhões de desempregados, uma economia destruída depois de anos de responsabilidade
responsabilidade fiscal, anos de corrupção. Então é o velho blá 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 com aquela demagogia, aquele populismo petista.